Olá, amigos. Estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez eu resolvi falar sobre a questão da guarda costeira. Nós não temos no Brasil e vamos aqui discutir as razões pelas quais nós não temos e se poderíamos ter, né? Eu não pretendo colocar aqui uma solução pronta, né? Porque ela não existe. Eu vejo três alternativas que nós vamos estudar, né? Mas antes disso, vamos falar um pouco do histórico, né? Já aconteceram tentativas de se implementar uma guarda costeira no Brasil, na Marinha. A última tentativa dessas foi do almirante Maximiliano, na década de 80. Ele lançou a ideia, fez a proposta, mas sofreu muita oposição dentro da Marinha, oposição que ainda existe até hoje, né? Eu acabei de fazer um curso, né, na FEMAR, que é ligada à Escola de Guerra Naval, e segue toda a orientação estratégica da Escola de Guerra Naval. E a gente sente claramente nos instrutores, nos professores, a oposição a essa ideia. E por que existe a oposição a essa ideia? Dois motivos principais. O primeiro seria a dispersão de recursos. Eles alegam que já são poucos os recursos para a Marinha em si, a Marinha de Guerra, a Defesa Nacional. Isso dispersaria recursos. A segunda razão, e talvez a mais forte, é que existem muitas receitas atreladas às funções de capitania dos portos, a função de polícia naval, a função de registro de navios, tudo que envolve a autoridade marítima no Brasil. E isso é a Marinha que recebe e vai para o Fundo Naval. Eu fiz até uma consulta no portal da Transparência sobre esses valores especificamente ligados à questão de capitanias, de taxas, de registros. Embora eu tenha conseguido tirar, né, na parte do Fundo Naval, os valores que foram movimentados em 2019 e até agora em 2020. Até agora em 2020 da ordem de 525 milhões em serviços, e o ano passado foi um pouco mais. Eu vou, no final, mostrar um slide sobre isso. Bom, a Marinha acha que se ela implementarmos uma guarda costeira, essas receitas irão para essa nova unidade, porque é para executar esse tipo de atividade, né? Então ela perderia receitas que vão para o Fundo Naval e muitas vezes são incorporadas na renovação da frota, né, como um todo, global, não só da parte de polícia naval. Outras marinhas, né, a gente sabe, têm e dão muita importância à guarda costeira. Estados Unidos, principalmente, é a maior guarda costeira. Japão, Itália, diversos, o Reino Unido, né, todos os países têm guarda costeira. A Marinha Americana, a Guarda Costeira Americana é uma das maiores. Ela, se fosse colocada em nível de tonelagem, ela ficaria entre as 10 maiores marinhas do mundo, né? E, recentemente, né, eles fizeram um programa de cerca de 25 bilhões de dólares em novos navios, os navios da classe Bertolf, né? Estou mostrando essa figura aí, e vocês vejam as características desse navio. Esse navio tem 4.500, desloca 4.500 toneladas, 127 metros, né? A propulsão combinada, diesel e gás, 113 tripulantes. É um navio grande. Esse navio é maior do que a fragata classe Niterói. Lógico que ele tem um armamento apropriado para a função que ele exerce, né? E um armamento importante nessa função é o canhão, porque muitos navios modernos, né, os mais modernos, moderníssimos, já estão até abandonando o canhão. Eles têm mísseis e não têm canhão.
Agora, para essa função, o canhão é importantíssimo. Aquele tiro de alerta você não pode dar com um míssil, né? Aquele tiro de alerta na proa, a distância na proa, você só pode dar com um canhão. Você não vai usar um míssil para isso. Então, esse navio, por exemplo, é adequado. Ele carrega helicópteros, né? Ele tem um armamento considerável para a função que ele exerce. E essa é uma das coisas que prejudica a nossa patrulha costeira, porque a Marinha, quando projeta seus navios patrulhas, ela procura fazer alguma coisa que, teoricamente, seria válida para as duas funções, a função de defesa e a função de polícia naval. Mas a função de polícia naval é específica e o navio é específico. Se nós não separarmos essa atividade, a gente vai ter sempre meia boca, né? A gente deveria separar a atividade. Nós vamos ver as alternativas, uma das alternativas até mantém dentro da Marinha, mas vamos ver isso mais tarde. Porque eu quero também, para aqueles que não conhecem, mostrar um pouco da organização da Marinha para a gente poder debater o que a gente quer debater. Então vamos aqui ver um organograma da Marinha. Esse organograma que vocês estão vendo aí, né, eu vou falar sobre ele e depois a gente retoma a questão das alternativas que eu mencionei. Então, nesse organograma simplificado, a gente pode muito bem ver a organização da Marinha. E o que nos interessa aqui, por exemplo, temos aqui a Comando de Operações Navais, que comanda todas as forças navais, e temos aqui embaixo o COMES, que é o comando da esquadra, embaixo todas as forças, o comando de fuzileiros da esquadra, e aqui ao lado os comandos dos distritos navais, os 9 distritos navais distribuídos ao longo de todo o território nacional. E são esses distritos navais que dão as orientações funcionais para os grupamentos de patrulha. Eu vou passar para um outro organograma que infelizmente é um pouco mais difícil de se ver as caixinhas, mas vocês vão me acompanhando aí e a gente vai chegar lá. Então a gente vê aqui, está aqui o Comando da Marinha, aqui o Comando de Operações Navais, aqui o COMES, como mostramos lá, e todos os distritos navais, primeiro, segundo, terceiro, até o 9º, o último que foi criado. Em cada distrito naval desse, né, nós temos em cada distrito naval desse um grupamento de patrulhas. No primeiro distrito naval, nós temos o grupamento do Sudeste. No segundo distrito naval, nós temos o grupamento do Leste. No terceiro distrito naval, nós temos o do Nordeste. No quarto distrito naval do Norte. No quinto distrito naval do Sul. No sexto distrito naval, a flotilha do Amazonas. Desculpa, a flotilha do Mato Grosso. No sétimo distrito naval, um grupamento Sul-Sudeste. No 9º distrito naval, a flotilha do Amazonas. Como eu disse, todos esses grupamentos recebem orientação funcional da DPC. Está aqui a DPC, embaixo da Diretoria Geral de Navegação, que ela manda a orientação funcional sobre patrulha naval, sobre toda a questão de legislação para que se exerça a função de polícia naval. E a funcionalidade da missão militar está embaixo da operação naval e em cada distrito, embaixo dos distritos navais. Vamos ver um pouquinho sobre os distritos navais, como eles estão distribuídos no Brasil, né? Então, nesse mapinha aí, a gente vê a distribuição ao longo do território nacional de todos os distritos navais. O primeiro distrito naval no Rio de Janeiro, o segundo distrito naval em Salvador, o terceiro em Natal, o quarto em Belém, o quinto no Rio Grande, o sexto distrito naval em Ladário, o sétimo em Brasília, o oitavo em São Paulo e o 9º distrito naval em Manaus. Então, esses triângulos que vocês veem aí são as capitanias de porto, são as capitanias de porto. Então, com essa distribuição e com esse arranjo é que a Marinha executa as funções de polícia naval em cada distrito naval, como nós vimos, recebendo a orientação funcional em cada distrito naval. Antes da gente entrar nas alternativas que eu falei, vamos ver nessa figura aí
é bom que se fique claro quais são as funções de Polícia Naval. Esse é o regulamento para as capitanias dos portos, no qual, né, estão estabelecidas aqui nesse artigo 1º a função da Polícia Naval. A capitania dos portos são os estabelecimentos da Marinha Brasileira que têm por finalidade aplicar a legislação e normas em vigor referentes ao material e ao pessoal da Marinha Mercante, exercer a Polícia Naval, fazer e executar o serviço de socorro marítimo nas zonas de sua jurisdição, controlar e fiscalizar os serviços de praticagem. Então, todo esse imbróglio aqui é o que vai fazer e que vai gerar receitas específicas que vão acabar no Fundo Naval. E é isso também que a Marinha não pretende perder, né? Então, agora vamos, antes de entrar naquelas alternativas que eu mencionei, eu queria estressar um ponto, que é o ponto da gente ter a ideia da Polícia Naval transferida para o projeto dos navios, para que a gente tenha, não misture objetivos, projete navios especificamente para essas funções de Polícia Naval e não façam meia-bocas, navios que poderiam servir num determinado momento para um patrulhamento naval de defesa. Eu já falei um pouco sobre isso num vídeo que a gente apresentou um patrulha que eu considerei um projeto ideal para a Marinha, esse que vai passar aí em cima. Então, isso é importante também na hora que a gente fizer as modificações ou tentar implementar uma guarda costeira. Então, vamos a uma transparência em que nós vamos mostrar. Eu vou procurar aqui, vamos mostrar. Essa aí. Tá? A minha primeira alternativa, tá? E eu chamo essa alternativa de alternativa meia-boca, seria uma mudança na estrutura organizacional da Marinha para transferir a subordinação das unidades de patrulha costeira e fluvial, otimizando recursos para equipamentos e pessoal. A orientação funcional continuava via DPC e as missões via Comando de Operações Navais / Distritos Navais. Mas aí a gente criaria também um novo corpo na Escola Naval de formação, de patrulha costeira e fluvial, para paulatinamente ocupar as funções desses grupamentos, né? Depois de um período de transição. Lógico que teria que haver um período de transição e para que incentivar que alguns optassem por esse curso, talvez um curso da Escola Naval poderia ser com 1 ano menos de diferença. A pessoa se forma um pouquinho antes, se forma com 3 anos e não com 4, para dar um incentivo, né? E tem que haver um incentivo para... nem todo mundo quer ficar apenas em patrulha naval, né? Uma vantagem, uma melhor adequação e definição do material que teria que ser selecionado para essa atividade. A identificação como guarda costeira, quer dizer, identificar aquilo, esses grupamentos como guarda costeira, né? De maneira que os projetos que se busquem para essa atividade sejam sempre projetos adequados à função de guarda costeira. Uma desvantagem, dificilmente vai haver recurso extra-orçamento da Marinha. Você faz essa mudança dentro da organização da Marinha, você não vai, com muita facilidade, conseguir verbas novas, né? Uma segunda alternativa, transferência de todos os recursos flutuantes empregados em patrulha, inclusive capitanias, agências e delegacias, para uma nova força denominada, sei lá, Corpo de Patrulhas Navais ou similar, Guarda Costeira, o nome que melhor aprover, subordinada ao Ministério da Justiça, com coordenação em tempos de guerra pelo Ministério da Defesa via o Comando da Marinha. Todos os recursos navais da Polícia Federal seriam também transferidos para esse corpo. Também um novo curso na Escola Naval para formar a longo prazo o pessoal necessário a ser empregado paulatinamente após o período de transição, no qual pode ser oferecida a opção a esses militares, né? Vão para esse novo corpo ou não, e depois que passar o período de transição não serviriam mais aí. E também os funcionários, para escolher também servir num novo corpo. A vantagem, possibilidade de recursos novos. Desvantagem, transição complexa. Terceira alternativa, mais difícil. Uma guarda ou patrulha costeira e fluvial do zero, em termos de meios flutuantes, mas recebendo a estrutura da capitania, delegacia e agência da Marinha Brasileira.
subordinação da mesma forma que a opção 2, com as mesmas opções de transferência para o pessoal civil e militar. Também um período de transição. A desvantagem, elevado investimento, um tempo muito longo para a implantação. Não haveria aí uma transição especificamente, o que aconteceria na Marinha é que ela deixaria de usar aqueles navios com a função de patrulha costeira. Ela poderia empregar esses navios de outra forma. Talvez alguns ficassem até meio sem função. Então, há desvantagem nessa alternativa também. Mas estão colocadas aí as 3 alternativas que eu vejo. Eu, como disse na postagem na comunidade, eu tenho um texto de um pescador, num diálogo que eu mantive com ele, e que, no fundo, é uma acusação muito grave ao baixo escalão da Marinha nessa atividade de polícia naval. Eu reformulei o texto, tirei as coisas, deixei o impessoal e vou deixar ele à disposição de quem quiser ver. Não está diretamente para baixar, você vai ter que fazer um procedimento que está na descrição. Vão lá na descrição, quem tiver interesse vai na descrição, vê como é que é e vai baixar. É uma denúncia grave de um pescador com uma certa influência no meio, pelo que eu pude sentir, e que coloca questões bastante estarrecedoras. Né? Alguns podem ter acompanhado num dos vídeos, mas o vídeo já está perdido por aí. Os comentários, quando tem muito comentário, eles ficam realmente muito escondidos. Então eu resolvi extrair esse diálogo e colocar ele disponível. Tornei impessoal porque também não pedi autorização, embora o autor não tenha tido nenhum prurido em colocar isso num canal livre, como ele fez. Todas as opiniões dele foram colocadas para todo mundo ver. Né? Mas eu tive um pouco mais de cuidado. Nem identifiquei e tirei algumas coisas que poderiam identificar. Então é isso. Eu acho que essa questão de implantar a guarda costeira não é simples, é bastante complexa. Não é, como já disse em outro vídeo, estalar de dedos. Né? Mas eu acho que a gente precisa de um serviço de polícia naval eficiente, que realmente funcione. E no momento nós não temos. E se constatadas a veracidade das acusações que vocês vão ler nesse documento, a coisa é pior ainda. Então é isso, eu espero que eu tenha conseguido desembrulhar um pouco esse imbróglio que é a implantação de uma guarda costeira no Brasil. E quem gostar, clica aí, quem não gostar, paciência. E até a próxima vez. Muito obrigado.